Aleluia, paz do Senhor, meus queridos. Amém. Aleluia, vocês podem se assentar. Que ambiente de glória, que lugar especial. Não poderia haver lugar melhor para estarmos nessa noite do que reunidos nesse santo lugar, para podermos compartilhar de tudo quanto o Senhor tem realizado em vossas vidas ao longo desses 10 anos. Obrigada, minha querida. Ao longo desses 10 anos. E eu quero dizer a vocês, estou igual, vou usar a expressão que o Vitor usou aqui. Estou emotiva, viu, Vitor? Que honra revê-los. Que honra poder estar com vocês e poder participar dessa festa. Tenho certeza que o maior interessado em que você e eu saiamos daqui abençoados, tocados, edificados, curados, libertos e tudo quanto mais você precisa da parte de Deus, o maior interessado nisso é o Espírito Santo de Deus, e Ele está neste lugar. Quantos aqui podem declarar: eu sinto Deus neste lugar? Que delícia! Eu sinto Deus neste lugar. Trago um abraço do pastor Sidney, meu esposo, ao pastor José Carlos, a pastora Márcia, ao Vitor, a todos vocês. Não foi possível ele estar conosco, porque ele está com a nossa igreja aqui na Penha também. Mas sintam-se abraçados por ele, pela nossa família, viu? Falou, dá um beijo na careca do pastor Zé Carlos. E sintam-se abraçados pela nossa igreja, transformados pelo amor também. Amém? E eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês, que está registrada no livro de Jó, capítulo 1. Hoje é uma noite de festa. É uma noite de celebrar tudo que Deus tem feito. E eu orava a Deus e pedi ao Senhor uma palavra para essa noite, porque eu sabia que essa noite é uma noite especial. 10 anos não são 10 dias. Tudo bom, minha linda? 10 anos não são 10 meses. 10 anos são 10 anos. Muita história tem acontecido ao longo desses 10 anos. Muitas lutas, mas muitas vitórias, né? Muita lágrima, mas muito riso. É assim ou não é? Quando eu orava, Deus trouxe ao meu coração esse texto, e eu disse: Senhor, por que esse texto? O que o Senhor quer falar conosco através desse texto? E Ele foi compartilhando algumas coisas ao meu coração. E eu acredito que faz todo sentido com tudo quanto nós já temos ouvido aqui nessa noite. Então eu quero ler com você Jó capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. E diz assim, olha: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas
estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Pai, eu quero te louvar nessa noite pela honrosa oportunidade que o Senhor me concede de estar com os teus filhos nessa noite de festa, nessa noite de celebração, nessa noite de expressão de gratidão a Ti, por todos os Teus benefícios concedidos ano após ano à Tua igreja, aos Teus filhos amados. Eu estou aqui, Senhor, na posição de servo, e como servo eu me coloco mais uma vez totalmente na dependência do Teu Espírito, para que por meio da minha vida o Senhor possa falar com cada um dos Teus filhos, sejam os que estão aqui, sejam aqueles que estejam conectados remotamente. Que a Tua palavra traga edificação, que a Tua palavra, Senhor, toque cada vida de uma forma muito pessoal, de uma forma personalizada, como somente o Senhor sabe fazer, para que nós possamos sair daqui totalmente encorajados e empoderados pelo Teu Espírito Santo, para colocarmos em liberdade aqueles que estão cativos, para podermos apregoar a Tua palavra com poder, com autoridade, para transformar essa geração. Assim nós oramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Queridos, quando eu começo a ler esse livro, o livro de Jó, que é um livro muito rico, algumas coisas me saltam aos olhos. O Espírito Santo de Deus me faz enxergar algumas coisas aqui. Quando nós começamos a fazer a leitura a partir do verso 1, a primeira coisa que o narrador nos conta a respeito de Jó é sobre a sua essência. A primeira coisa que é citada aqui a respeito da vida de Jó, o narrador está contando a nós a história de Jó. E a primeira coisa que ele pontua no primeiro verso é a respeito da sua essência, é a respeito do seu caráter. Ele pontua, ele afirma que Jó era um homem íntegro, era um homem reto, ou seja, Jó era um homem justo. A segunda coisa que o narrador quer que a gente saiba, imagine você, se alguém estivesse, eu olho para esse texto, é como se alguém estivesse conversando comigo, o narrador está conversando comigo, está conversando conosco nessa noite, e sabe quando alguém olha para a gente e diz assim: você conhece fulano? Não conheço fulano. Quem é fulano? Eu vou refrescar a sua memória. Aquela pessoa que é assim, que é assada, sabe, que mora em tal lugar, casado com ciclano, pai de Beltrano, que vai contando e relatando alguns fatos a respeito da sua vida. É assim que eu enxergo o narrador falando conosco. Ele está nos contando a respeito da vida de Jó. Então a primeira coisa que ele ressalta é o seu caráter, é a sua essência. Segunda coisa que ele faz questão de que a gente saiba é a respeito do relacionamento que Jó tinha com Deus. Ele fala da sua vida prática de fé, da sua vida devocional. Primeiro, seu caráter. Segundo, a sua vida prática de fé. Terceira informação que ele nos dá é a respeito da sua vida familiar. Ele vai falar a respeito dos seus filhos, da sua esposa, da relação que ele tinha com esses filhos, do pai amoroso, do pai zeloso que ele era, do bom marido que ele era. Ele está dando detalhes da vida íntima e familiar que Jó tinha. E por último, mas não menos importante, ele fala sobre a sua posição social. Ele fala que Jó era o homem mais rico do Oriente, o maior de todos, segundo a perspectiva do narrador. E aí eu quero refletir com você algumas coisas aqui nessa noite. Nada do que está posto na Bíblia está posto à toa. Nada do que você lê na palavra, às vezes você lê algumas coisas e parece que são informações que não têm muita relevância. Às vezes que não são tão interessantes para você ou para mim. Mas se estão postos, é porque tem alguma coisa que Deus quer comunicar a nós. Porque tudo que está posto na Bíblia tem um significado.
tem um propósito. E se o narrador começa a biografia de Jó, pontuando esses 4 aspectos, na ordem que são apresentados: caráter, vida devocional, família e posição social, é porque na prática era assim que Jó era visto por Deus. Na prática era assim que Jó era visto, era identificado por Deus. E a pergunta que eu faço a você nessa noite, que o Espírito de Deus faz a nós essa noite, para a gente começar essa reflexão é: como Deus nos vê? Sobre quais perspectivas Deus nos enxerga? Porque cada pessoa nos enxerga de uma forma. Algumas coisas, algumas características do nosso comportamento, da nossa personalidade, vão ressaltar para algumas pessoas. Mas eu não quero saber o que as pessoas estão pensando ao meu respeito, ou o que o teu vizinho acha a teu respeito, o que o teu chefe pensa a teu respeito, sabe, o que os mais próximos, o que os amigos íntimos pensam a teu respeito. Nessa noite, o que fica para nós é: como Deus nos vê? O que é que Deus enxerga em cada um de nós? Porque enquanto para a sociedade a relevância de Jó era baseada naquilo que ele possuía, ou seja, nos seus bens, e não mudou nada nos dias de hoje. Hoje ainda, a sociedade nos baliza de acordo com aquilo que nós temos. O que temos conta muito. Onde moramos conta muito. Os nossos papéis sociais contam muito. As nossas relações dizem muito a nosso respeito. Mas quando a gente olha para a história de Jó, para a relação que Jó tinha com Deus, enquanto para a sociedade a relevância de Jó era baseada no que ele possuía, ou seja, nos seus bens, diante de Deus, Jó se destacava por quesitos como fé. O destacamento de Jó aos olhos de Deus estava baseado no seu temor ao Senhor, na sua fidelidade aos seus preceitos, no seu caráter íntegro. E a própria palavra, o narrador vai dizer que aos olhos de Deus, Jó era único. Jó era exclusivo. Pensa, Deus olhar do céu para a terra em meio a toda uma geração e encontrar alguém que é exclusivo, que serve a Ele de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todo o seu coração, exatamente como a palavra diz que nós devemos servir ao Senhor. Deus olha para Jó e diz que ele é único, que ele é exclusivo. Queridos, eu desejo muito no meu coração que ao olhar para a terra e ao sondar os corações, Deus enxergue em nós exclusividade. Que ao olhar para a terra, Deus encontre diferenciais em nós. Não no aspecto daquilo que a gente possui, dos papéis que a gente exerce, do status que a gente sustenta, mas que Deus enxergue diferencial em nós, na nossa essência. Pergunta para o teu irmão aí: o que é que Deus está enxergando em você? Como é que Deus te vê? Como é que Deus nos vê? O próprio Deus afirmou no versículo 8, na parte B, num diálogo que ele está tendo com Satanás: não há ninguém na terra como ele. Você observou meu servo Jó? Eu fico imaginando Deus falando com Satanás igual um pai babão. Me perdoem aqui a liberdade da expressão, porque Deus é pai, é ou não é? Nós somos filhos. Você já viu um encontro de mães em recepção de consultório da pediatria? Tem algumas mães aqui com bebês no colo. Estou vendo ali a esposa do Vitor com o bebê ali. Ai, meu filho já sabe falar gugu dadá. Aí a outra: ai, o meu já fala mamã. A gente fica tão assim, estonteados com o desenvolvimento dos nossos filhos, que a gente quer dar testemunho, quer sair falando para todo mundo o que ele já sabe fazer, as habilidades que ele tem denotado, sabe, as capacidades que ele já está ali aflorando, apesar de pequeno. Deus é a mesma coisa. Deus tem prazer nos seus filhos, especialmente quando eles o adoram em espírito e em verdade. Então, quando Deus está conversando com Satanás, eu imagino esse pai conversando com alguém, dizendo: você viu meu filho? Você viu a capacidade do meu filho, as habilidades do meu filho?
Você viu como ele é íntegro? Você viu como ele é justo? Você viu o caráter dele, a integridade dele, a forma como ele se relaciona com as pessoas? Você viu como ele é íntegro nos seus negócios? Como ele é generoso nas suas relações? E ele vai pontuando algumas coisas do caráter de Jó. E nessa reunião realizada lá no céu, na eternidade, enquanto Deus está dando testemunho de Jó, e na sequência ele espera que Satanás fale alguma coisa a respeito da sua percepção. Satanás faz uma afirmação para Deus de que a devoção que Jó manifestava no seu dia a dia não era sincera, mas era condicionada. Para Satanás era assim que funcionava. Mas também, olha como o Senhor mima ele. O Senhor é um pai que mima demais esse filho. O Senhor deu tudo para ele. Protege a casa dele, protege os filhos dele, protege os bens dele. Em volta dele o Senhor colocou uma cerca de proteção, porque essa sebe significa como uma cerca de proteção. Ao redor de Jó e tudo que diz respeito a ele, o Senhor colocou uma cerca de proteção. Ou seja, Satanás está tentando convencer Deus, a partir da sua percepção equivocada, é óbvio, de que toda aquela devoção de Jó, de que todo aquele temor era condicionado. E então ele lança um desafio para Deus. Em outras palavras, é como se Satanás estivesse dizendo para Deus: frustra as suas expectativas, mexe com ele, frustra as suas expectativas, altere a sua realidade, e então você vai ver que ele vai blasfemar contra ti na sua face. Olha que ousadia. Satanás tem certeza do que ele está falando. A adoração de Jó é condicionada, o temor de Jó é condicionado. Ele só age assim, ele só se comporta assim, ele só é tão devoto assim, ele é tão temente assim, ele é tão justo assim, ele é tão íntegro assim, porque o Senhor deu tudo para ele. Mas começa a frustrar a sua realidade, começa a frustrar as suas expectativas, começa a mexer na sua realidade, e o Senhor vai ver se ele vai manter essa pose de adoração, se ele vai manter essa pose de integridade, se ele vai manter essa pose de comunhão com o Senhor, de entrega, de dependência do Senhor. É como se Satanás estivesse dizendo para Deus o seguinte: deixa eu transformar Jó em um meme. A gente ouve muito essa expressão hoje, né? Tudo vai virando meme. Deixa eu transformar Jó em um meme. E eu estava fazendo uma pesquisa quando essa palavra me veio ao coração, e eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que me trouxe. Sabe o que significa meme? Dentre alguns conceitos da palavra meme, para que algo se torne um meme, é preciso que ele seja um padrão, repetido diversas vezes. Quando Satanás está tentando fazer de Jó um meme, não é com base no que ele supunha, mas é com base no que ele já havia testemunhado em muitas outras gerações. Satanás não está falando do que ele supõe, Satanás está falando do que ele observa na humanidade. Porque Satanás, por muito menos, já tinha visto pessoas abandonar sua fé, apostatar-se da fé. Por muito menos, Satanás já tinha visto pessoas quebrar seu vínculo com Deus, a sua confiança, a sua dependência de Deus. Então o que Satanás está sugerindo a Deus é com base na sua percepção anterior. Eu já vi outras pessoas, por muito menos do que eu desejo provocar em Jó, abandonar o Senhor, desacreditar nas suas promessas, desacreditar no propósito que Deus tem para com ele. Toda devoção condicionada, porque é isso que Satanás está supondo, que a devoção de Jó era uma devoção condicionada. E aí quando a gente olha para esse texto, o Espírito Santo foi trazendo algumas coisas ao meu coração. Toda devoção condicionada, ela entra no campo da previsibilidade. Você quer exemplos? Há pessoas que condicionam sua devoção a Deus à estabilidade. Se tudo vai bem no trabalho, nas finanças, na família, nos negócios, nas relações, na saúde, então elas mantêm uma vida de devoção. Elas têm prazer de cultuar.
Elas têm prazer de estar na casa de Deus. Elas têm prazer de se voluntariar para servir. Elas têm prazer na comunhão com a irmandade. Elas têm prazer de prestar ao Senhor a sua vida, de colocar à disposição do Senhor a sua vida para a expansão do reino, para a propagação do evangelho. Ela quer ser um diferencial, mas é condicionado. Isso acontece quando tudo vai bem. Enquanto as coisas estão aparentemente dentro do controle. Enquanto as coisas estão caminhando dentro de uma previsibilidade, de uma estabilidade. Então esse é um grupo de pessoas que tem a vida devocional condicionada. Mas se as coisas começam a fugir do eixo, se as coisas começam a sair de controle, se elas começam a sofrer algumas perdas, algumas traições, se ela começa a passar por algumas dificuldades, alguns diagnósticos começam a chegar dentro de casa, se algumas perturbações começam a acontecer, algumas pressões ou opressões, ela esmorece. Por quê? Porque a sua devoção era condicionada. Então Satanás já tinha testemunhado esse tipo de gente. Em contrapartida, há um outro grupo de pessoas que condicionam sua devoção às lutas e tribulações. Elas só conseguem buscar a Deus quando as coisas saem do lugar. É só quando as coisas desandam que elas conseguem voltar o seu olhar para Deus. Quando o trabalho está em risco, quando as finanças estão em risco, quando a saúde e as relações estão em risco, então elas retomam a vida devocional. Porque enquanto está tudo na paz, enquanto está tudo na bonança, enquanto as coisas estão fluindo e estão estáveis, eu não preciso de Deus. Para que eu preciso de Deus hoje? Por que buscar a Deus hoje? Não, eu preciso curtir essa boa vibe que eu estou vivendo. Então a sua relação com Deus, a sua devoção com Deus está condicionada ao caos. Só conseguem voltar para Deus quando estão diante de um caos. Então elas encontram tempo para buscar a Deus. Tanto um grupo quanto o outro é totalmente previsível aos olhos de Satanás. Então, para Satanás, com base na sua percepção da humanidade, era previsível que Jó abandonaria Deus se tudo que ele possuía lhe fosse tirado. Por isso ele desafia Deus. Deixa eu tocar nas coisas que ele tem. Deixa eu tirar essa estabilidade. Deixa eu mexer nessa estabilidade. Deixa eu tirar o conforto. Deixa eu mexer na família. Deixa eu tocar nos filhos. Gente, toca na gente, mas não toca nos nossos filhos. É assim ou não é? Pai, mãe, quando a gente vê o nosso filho em sofrimento, a gente queria trocar de lugar com eles muitas vezes, para poupá-los, para privá-los. O bom pai e a boa mãe é assim. Então ele diz, deixa eu tocar em Jó, porque para Satanás era previsível que Jó abandonaria Deus se tudo que ele possuía fosse tirado. E por essa razão, Satanás instiga Deus que lhe dê autorização para transformar a vida de Jó num meme. E aí Deus diz, toque em tudo que ele tem, menos na vida dele. Começa por aí. Então primeiro ele tocou nos bens e na família de Jó. E depois num outro diálogo com Deus, porque Jó permanece. A previsibilidade de Satanás, ela vai por terra, porque Jó, o próprio Deus já tinha dito, Jó era exclusivo. Jó não era como os outros. Jó não era como os seus amigos. Jó não era como a sociedade da sua época. Jó era exclusivo, Jó era único. Então, num outro diálogo, num outro momento, nós não vamos fazer a leitura, porque nós precisamos ganhar tempo aqui. Mas então depois Deus permite que ele toque na saúde de Jó, mas não tire a sua vida, apenas toque na sua saúde. E aí, por que Satanás está insistindo em transformar a vida de Jó num meme? Porque Satanás sabe que todo meme ele vira alvo de piadinhas, de julgamento alheio. É assim ou não é? Tudo vira piada na internet hoje. É ou não é? A gente nem sabe o fundo, o contexto daquela pessoa, né? Do porquê aquela pessoa agiu daquele jeito, mas tudo vai virando meme. Só que se Jó fosse contemporâneo nosso, certamente Jó seria olhado para algumas pessoas com esse olhar que Satanás tinha. Agora ele cai. Agora ele vai murmurar. Agora ele vai abandonar a fé. Não é possível. O texto nos diz que na primeira exposição de Jó, diante de toda a fúria do inferno, diante de toda a fúria e de toda a intenção de prejudicá-lo e de destruí-lo de Satanás, num único dia, Jó vai de 100 a menos 0, a menos 100, perdão. Jó perde tudo.
perdeu seus bens, ele faliu nos seus negócios. Jó perdeu todos os seus filhos. E aí quando a gente vai fazer dar uma olhada assim com mais atenção para essa falência e para esse luto de Jó, Jó não perdeu apenas os 10 filhos. Porque o texto nos diz que no dia em que a casa desmorona sobre a cabeça dos filhos, eles estavam numa festa. Então isso significa que as filhas e seus irmãos, né, os filhos e as filhas estavam acompanhados dos seus esposos, de suas esposas, de seus filhos. Então o luto de Jó muito provavelmente era muito maior do que a perda de 10 filhos. Provavelmente Jó perdeu toda a sua família em massa. Seus netos estavam reunidos lá. Não diz que os netos estavam na casa do vovô e da vovó para os filhos poderem celebrar, não. Toda a família estava reunida ali. Então pensa o estrago que Satanás provoca na vida de Jó num dia só. E depois o estado que Jó fica quando ele adoece, quando ele enferma. Então aos olhos de algumas pessoas próximas de Jó, não precisou pessoas de longe, mas algumas pessoas próximas de Jó começam a julgar Jó, a tentar encontrar algo que justifique tamanha desgraça, tamanho caos. Alguma coisa que justifique. A esposa olha para ele, lá no capítulo 2, no versículo 8, porque apesar de tudo isso, a previsão do diabo falha. Porque Jó continua adorando a Deus, Jó continua temendo a Deus. Ele não tinha mais bens, ele não tinha mais riqueza, ele não tinha mais poder social, ele não tinha mais filhos, ele não tinha mais aquela família linda e numerosa ao redor da sua mesa. Jó agora está em chagas, assentado sobre cinzas, sabe, se coçando com um caco de telha, sendo lambido por animais, por cachorros. Mas ainda assim ele continuava com o seu coração devoto ao Senhor, temente ao Senhor. Em nenhum momento ele pecou com os seus lábios, ele não questionou a Deus, ele não quis entender por que tinha acontecido aquilo. E o texto nos diz, no capítulo 2, versículo 8, que a sua esposa não consegue conceber tamanha postura. E ela diz assim: você ainda conserva a sua integridade? Mesmo falido, Jó ainda era íntegro. Mesmo em luto, Jó ainda era íntegro. E ela diz: ainda você conserva a sua integridade diante de todo tragédia, de todo caos. Amaldiçoa a Deus e morra. Em outras palavras, diz: não tem mais nada para você esperar da vida. Não há o que esperar da vida, não há o que esperar de Deus. Então amaldiçoa. Em outras palavras, está dizendo: olha, nem Deus está aí com você. Amaldiçoa esse Deus. Pare de fingir que as coisas não estão acontecendo, porque olha a tragédia que se instalou na nossa casa. E aí ela diz: abandona a Deus, amaldiçoa a Deus e morra. Capítulo 5, versículos de 1 a 7. Um dos seus amigos mais íntimos e mais próximos também quer algo que justifique todo aquele caos, aquela tragédia, e faz uma pergunta muito direta para Jó e diz assim: Jó, que pecado tão terrível você cometeu para estar nessa condição? Olha os julgamentos. Jó, não tem nada que justifique o que você está vivenciando, se não for um pecado que você cometeu contra Deus. Porque a impressão que se tinha aos olhos de todo mundo é de que os céus estavam conspirando contra Jó. De que valeu toda essa integridade, de que valeu toda essa comunhão com Deus, de que valeu essa intimidade, de que valeu tudo que você serviu e prestou ao Senhor ao longo da sua vida. Porque olha a situação em que você se encontra. Então fala, meu amigo, confessa o que foi de tão terrível que você fez para estar nessa situação. E no capítulo 19, versículo 8, o próprio Jó vai dizer que até as crianças zombam de mim e acham graça do meu estado. E aí a pergunta que fica para nós é: como sobreviver à expectativa frustrada pela realidade? Como sobreviver a esse luto, a essa falência, a essas tragédias, a esses questionamentos e julgamentos das pessoas mais próximas? Porque ser julgado pelas pessoas de longe é desconfortável, mas a gente não está muito aí para que as pessoas que não têm intimidade conosco pensem ao nosso respeito. O que nos fere mesmo é quando os de casa começam a nos julgar. O que nos fere mesmo é quando os amigos que são mais próximos começam a nos julgar. Então Jó passa por tudo isso.
E como sobreviver a essa expectativa frustrada pela realidade? Por meio da fé. Eu não sei o que você está vivenciando. Quais são os problemas, quais são as lutas que você tem passado nos últimos tempos. Que tem feito com que Satanás olhe para você e ache que você é previsível. Que você vai parar. Que você não vai ter condições de avançar. Que você não vai dar conta de resistir. Satanás está contando os dias e dizendo, não, eu vou ficar aqui esperando mais um pouco, porque mais dia, menos dias ela vai parar. Mais dia, menos dia, ele vai parar. Ela não vai dar conta, ele não vai dar conta. Então eu vou continuar fazendo pressão, porque é previsível. É comum que isso aconteça. Mas eu quero dizer para você que o segredo de Jó, a palavra compartilha conosco, o seu segredo era a fé. É fé, irmãos. O segredo de Jó, da resistência de Jó diante de toda aquela tragédia, era a fé. Crente só vira meme quando a sua vida está estruturada sobre o que possui. Presta atenção nisso. Você só vai se tornar, sair da previsibilidade do inferno e se transformar de fato num meme, se você está estruturando a sua vida com base naquilo que você está construindo. Com base naquilo que você está acumulando, nos bens, nas honras humanas, nos status, nos papéis sociais. Você só vai virar meme se você estiver estruturando a sua vida sobre aquilo que você possui, sobre aquilo que você está conquistando. Quando o ter é mais importante do que o ser. Se você quer fugir da previsibilidade do inferno, você precisa ter a postura de Jó. Crente que tem caráter e uma vida fundamentada na palavra, ele vive pela fé. Ele não é guiado pelas circunstâncias. E se ele não é guiado pelas circunstâncias, logo ele sai da previsibilidade, ele foge da curva. Sabe, ele é aquela curva. Tem um gráfico e Satanás, ele está colocando você nesse gráfico, porque é previsível, é comum que isso aconteça com muitas pessoas, a maioria das pessoas. Mas eu e você não, nós somos fora da curva. Deus está procurando crentes que sejam fora da curva. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Quem vive pela fé mantém o caráter, mantém a vida devocional apesar das frustrações. Mantém o caráter e a sua essência apesar da dor, apesar da escassez, apesar das perdas, apesar do sofrimento, apesar do abandono, apesar das injúrias, das críticas. Pode acontecer o que for. Enfrenta a luta que for e permanece o mesmo. Sabe por quê? Porque a sua relevância não está naquilo que ele possui, mas está de fato naquilo que ele é. Naquilo que ele está carregando dentro de si. Não aquilo que ele carrega com as mãos, mas naquilo que ele carrega dentro de si. O que é que você está carregando dentro de você é maior e mais poderoso do que aquilo que você está carregando nas mãos? O que a gente carrega aqui dentro deve ser mais relevante do que aquilo que a gente carrega com as nossas mãos. É isso que Deus está procurando em nós. Você quer ter uma vida abençoada? Tenha caráter. Mantenha a sua vida devocional, viva pela fé. Porque lembre-se, a nossa relevância não está no que temos, mas sim naquilo que somos. É naquilo que a gente está carregando. O que você e eu perdemos essa vida não pode comprometer a nossa fé, não pode comprometer o que nós somos. Jó perdeu tudo, mas toda essa perda não comprometeu aquilo que ele era. Jó perdeu sua família, mas o seu luto não comprometeu o que ele era. Por isso, quando a gente olha para o primeiro verso, a gente enxerga o grau da descrição de Jó. O narrador começa falando da sua essência, começa falando do seu caráter, e por último vai citar o que ele possuía, os bens que ele tinha, porque a relevância de Jó estava naquilo que ele carregava dentro de si. Pare de se preocupar com o que tem ou com o que você deseja ter. Porque pessoas que se preocupam demais com as coisas que possuem, na verdade são possuídas por elas. É isso mesmo. Pessoas que se preocupam demais com os seus negócios, são possuídos pelos seus negócios. Pessoas que se preocupam demais em preservar suas relações, e não é que isso não seja importante, mas quando você faz das suas relações um Deus, algo para você idolatrar,
Isso significa que você é possuído por isso. E o próprio Jesus diz que aquele que não deixar pai, não deixar mãe, não deixar amigos, não deixar irmãos por causa dele, não é digno do reino dele. Jesus está querendo nos chamar nessa noite a nossa atenção. Por quê? Porque ele quer ser o centro das nossas vidas. Nós só seremos uma igreja relevante, só teremos uma vida relevante, a nossa família só será uma família relevante nessa terra a partir do momento em que nós formos possuídos por Deus e não possuídos pelas coisas. Porque as coisas, o ladrão leva, o fogo queima, a água, a enxurrada da água carrega, as traças corroem. O que vai ficar é o que a gente carrega aqui dentro. É o que a gente carrega aqui dentro. Entenda nessa noite, Sem, que o teu futuro não depende do que você tem hoje, mas do que você é hoje. O teu amanhã não depende do que você está conquistando. O teu amanhã depende do que você está carregando dentro de você. Tem entendimento disso nessa noite? Depende do que você carrega. E não pense você que o teu crédito para com Deus está relacionado ao que te destaca aos olhos humanos. O teu crédito diante de Deus não está baseado no que as pessoas veem em você, no seu currículo, na sua conta bancária. Não. O nosso crédito para com Deus está relacionado naquilo que a gente carrega dentro de nós. Quando a gente olha para Jó, é isso que a gente enxerga. Mas alguns capítulos à frente, diante de todo esse julgamento, do abandono das pessoas, do julgamento das pessoas, da falta de compreensão, todo mundo olhando para ele, tentando fazê-lo confessar uma coisa que ele não tinha feito. Porque o que Jó estava vivenciando, presta atenção nisso, não se tratava de sentença, se tratava de propósito. Há lutas e perseguições que a gente vai enfrentar nessa vida, que não se trata de sentença. Sentença está relacionada à culpa, está relacionado a erro. Então eu quero que você abra o seu entendimento. Não é que os céus estão contra você, Deus está me sentenciando. Não, tem coisas que nos acontecem por um propósito. Jó não estava debaixo de uma sentença, Jó estava debaixo de um propósito. O fato é que ninguém entendia isso. Tem pessoas que não vão entender o que está acontecendo, os processos pelos quais você tem passado. Mas não importa o que elas estão pensando ou deixando de pensar. O que importa é que você está se mantendo resiliente, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E apesar de não estar entendendo, você está permanecendo. E a vitória é só para quem permanece. Vai haver uma virada aí na frente se você permanecer. Você está entendendo isso? Eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Vai haver uma virada logo aí na frente se você permanecer. Fala para o teu irmão, depende mais de você do que de Deus. Depende de nós. Olha só, alguns textos à frente, alguns capítulos à frente. Olha o que acontece. 3 amigos vão visitar Jó. Estão ali se solidarizando com Jó, entristecidos, porque era amigo deles. Elifaz, Bildade e Zofar. A situação de Jó era tão deplorável que nos primeiros 7 dias eles ficam só assentados no entorno de Jó, em silêncio, em respeito àquela dor, em respeito àquele luto. Sabe aquela situação que você está diante do seu amigo e você não sabe nem o que falar? E às vezes é melhor a gente ficar em silêncio mesmo do que abrir a boca para falar besteira. Eles ficam 7 dias ali em silêncio, porque ninguém tinha coragem de abrir a boca. Mas em um determinado momento, passado esses dias, eles começam então, mais uma vez, questionar a integridade de Jó. E eles querem que Jó confesse os pecados que eles supõem que Jó tinha cometido e que tinham levado Jó a tamanha desgraça, questionando também o propósito de Deus em toda aquela situação. E a palavra de Deus nos diz que Deus se ira com eles. Porque mais uma vez eu reforço, não era sentença, era propósito. Deus se ira com eles e os faz ir até Jó agora, para que Jó ore por eles e ofereça sacrifício para perdão dos seus pecados. E eu quero fechar essa palavra nessa noite com algo que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração. Como que alguém falido pode orar por outra pessoa? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo muitas vezes. Como que alguém enfermo
pode orar pela cura de outro? Como que alguém desempregado pode orar pela prosperidade do outro? Como que alguém passando por uma crise familiar pode aconselhar ou orar por uma outra família que talvez esteja passando por algo semelhante? Não parece absurdo? Deus manda os 3 amigos voltarem a Jó, para que Jó ore por eles. Jó nas cinzas, cheio de chagas, falido, abandonado, excluído da sociedade. Jó não era mais convidado para as reuniões da sociedade, da alta sociedade. Jó não era mais visto como o homem mais rico do Oriente. Jó não tinha mais todo aquele prestígio. Nem a própria esposa de Jó deu conta de ficar do lado dele diante de tamanha dor e de tamanha luta. Mas Deus manda eles irem até Jó para que ore por eles. Capítulo 42, versículos 7 a 9. Deus diz: meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Sabe o que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração? Deus não responde a sua oração com base no que você tem, mas com base naquilo que você é. Se você está passando por algum problema e você entende que essa situação que você está enfrentando faz parte de um propósito e não de uma sentença, não se recuse a ser bênção na vida de alguém. Não se recuse a semear na vida de alguém, a ministrar na vida de alguém, sabe, a orar por alguém. Não se recuse a ser útil nas mãos de Deus para alcançar e para favorecer alguém, porque quando você ora por alguém, Deus não está respondendo a sua oração com base naquilo que você tem, mas com base naquilo que você é, com base naquilo que você carrega dentro de você. Presta atenção, quando você ora, Deus não vai conferir o seu saldo bancário, Ele confere ao teu coração. Deus não confere como está a tua saúde interior. Deus não está preocupado se você está cheio de chagas ou não. Deus não está preocupado se a tua casa está passando por uma crise ou não. Quando nós estamos passando por um processo, porque Deus tem um propósito na sua vida ou na minha vida, tudo que Deus está sondando é o nosso coração. Deus não precisava de um homem saudável para oferecer sacrifícios por aqueles 3 amigos. Deus precisava de alguém que fosse coerente com os princípios da palavra. Deus procurava alguém que fosse justo, alguém que fosse íntegro, que tivesse caráter, que mantivesse a sua essência. E isso Jó tinha de sobra. Você quer ser uma bênção para essa nação? Você quer colocar em liberdade cativos, como aquela encenação que nós tivemos aqui agora no começo? Quer ser uma igreja relevante? Quer celebrar mais 5 anos, mais 10 anos, mais 20 anos? Quantos anos mais? Até que Jesus volte. Aleluia. Tenha caráter. Amém. Tenha uma vida de devoção. Glória. Seja íntegro. Busque a Deus de todo o seu coração. Permita ser instrumento dele, ainda que você esteja passando por algum tipo de processo. Porque quando você ora a Deus, quando você se coloca à disposição do reino de Deus, Ele não está conferindo o quanto você acumulou de bens, o quanto você é prestigiado pela sociedade, o quanto você é respeitado pelas pessoas com base naquilo que elas enxergam, mas Ele te responde com base naquilo que Ele vê no teu coração. É isso, irmãos. É isso. Quantas vezes eu estive enferma, mas estava em cima de um altar e tive que ungir pessoas que estavam enfermas. Sei que vocês também passam por isso. A gente olha para nós mesmo e fala assim: meu Deus, quem sou eu? Como é que eu vou abençoar? Eu estou precisando ser curado. Como é que eu vou ministrar a bênção sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa pessoa? Olha a condição que eu estou. Queridos, você acha que Deus não sabia a condição que Jó se encontrava? Mas o segredo está aqui, que é exatamente naquele momento, naquela condição de falência, de luto, de enfermidade, que Jó se dispõe a orar e oferecer sacrifícios a Deus pelo perdão dos pecados dos seus amigos, que tinham sido cometidos contra ele, não era só... Olha isso, eles pecaram contra Deus na medida que pecaram contra ele.
Ele foi abençoar os que o julgaram, os que o estavam condenando, querendo que ele confessasse um pecado que ele não cometeu. Mas naquele momento em que ele é generoso e ele se permite ser instrumento nas mãos de Deus, apesar da falência, apesar da doença, apesar do luto, foi exatamente nessa atitude de dependência de Deus que a sua sorte foi mudada. Deus muda a sorte de Jó. Quando não tendo nada, ele ministra tudo na vida dos outros. Deus vai mudar a tua sorte. Quando você entender isso, que mesmo não tendo nada, você se dispõe a ministrar tudo o que te falta na vida do outro que também não tem. Você está entendendo isso? É você ministrar na vida do outro aquilo que te falta. É você abençoar o outro naquilo que você está esperando que Deus faça na tua casa. É você oferecer ao outro aquilo que você está esperando que os céus façam por você. Não fique esperando as coisas mudarem ou melhorarem para que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas vai semeando enquanto você chora. Vai semeando enquanto você está sofrendo. Vai abençoando enquanto você está nessa condição, nesse processo. Porque é a medida da caminhada que você oferece, aquilo que você está esperando que Deus faça por você, que Deus move os céus e muda a tua sorte, e muda o teu cativeiro, e faz com que você renasça da cinza, que foi exatamente o que aconteceu com Jó. Jó recebeu tudo em dobro, a Bíblia diz isso. No final de todo o processo, porque ele permaneceu, Deus o restituiu em dobro. Deus tem restituição para você. Deus tem restituição para a tua casa. Deus tem restituição para o teu ministério. Deus tem restituição para a tua família. Deus tem restituição para a tua casa. Deus tem restituição para essa igreja. O segredo, permanecer. O segredo, depender do Senhor. O segredo é fazer aos outros o que você está esperando que os céus façam a você. Deus não deve nada para ninguém, irmão. Deus não é devedor de nada para ninguém. Enquanto Jó está ministrando na vida dos seus amigos, o Senhor o restitui e o Senhor o abençoa. 10 anos. Quantos estão aqui há 10 anos? Levanta as mãos. Olha aí, Ana, bom revê-los aqui. Talvez houve momentos em que o diabo fez previsão acerca de vocês. Não vai chegar em 10, não vai chegar nem em 5. Esse ano eles não vão dar conta, não. Esse ano, o Zé Carlos, você vai ver. Mais um pouquinho que eu espremer. Sabe? Quantas previsões, eu não tenho ideia de quantas previsões foram feitas ao longo desses 10 anos. Contra essa casa, contra essa igreja, contra algumas famílias, contra alguns negócios. Quantas previsões foram feitas? Vai fechar. A pandemia vai acabar com esse negócio. Não vai fluir. Não vai florescer. Essas portas vão se fechar. Vai acabar em 7. Que a pandemia aconteceu, né? 3 anos. Não vai dar conta. Mas nós permanecemos. A previsão do inferno falhou. Esse casamento vai acabar. A previsão do inferno acabou. Não deu certo. A previsão do inferno falhou. O casamento continua. É ou não é? Não vai nascer. A previsão do inferno falhou. Vai abortar. A previsão do inferno falhou. Esse negócio vai fechar. A previsão do inferno falhou. E vai continuar falhando enquanto houver ter corações aqui que temem a Deus. Enquanto houver corações que vão permanecer, que vão ser resistentes, que vão ser resilientes, apesar de toda a ação, de todo o movimento das trevas, para te tornar um meme. Mas Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A ICEM está celebrando 10 anos, porque ela foi contra todas as probabilidades do inferno. Estamos celebrando 10 anos. E vamos celebrar muito mais enquanto Jesus não voltar. Porque aqui há um grupo de crentes, há um grupo de cristãos que decidiram permanecer. Fala para o teu irmão, permaneça. Fala, vai valer a pena permanecer. Vale a pena confiar em Deus.
Vale a pena depender de Deus. Vale a pena ser temente a Deus. Vale a pena perdoar quem ofendeu. Vale a pena perdoar quem julgou. Vale a pena até abençoar. Não merece ser abençoado, mas a gente, no reino de Deus, a gente não faz nada por merecimento. A gente vive de graça. A gente mesmo não merecia. Jesus foi tão compadecido conosco. Foi tão compassivo e tão misericordioso. E é todos os dias, todas as manhãs, suas misericórdias se renovam sobre nós. É isso ou não é? A gente está aqui por pura graça. De graça a gente recebe, de graça a gente dá. Não é isso que a Bíblia diz? Então perdoe quem te ofendeu. Perdoe quem te machucou. Perdoe quem te deixou. Perdoe quem te abandonou. Perdoe quem traiu tua confiança. Perdoe quem julgou você. Quem achou que o que você estava passando era uma sentença, mas no fundo você sabia, era propósito. Sempre foi propósito. E o propósito de Deus, eles não são frustrados. 10 anos. Aí 100 é um propósito de Deus que não foi frustrado. E continuará desse jeito. Exatamente, aquilo que Ele começou, Ele é fiel para aperfeiçoar. Nosso Deus não é Deus de coisas inacabadas. Você jamais vai chegar diante de Deus para apresentar uma causa, para apresentar uma necessidade, e Ele olhar para você e dizer assim: então, perdi o fio da meada. Você tem uma ideia do que a gente pode fazer? Porque eu esgotei as minhas ideias. Você nunca vai encontrar um Deus falido, um Deus esgotado de possibilidades, esgotado de propósito. Não, tudo que Ele faz pensado. Ele faz porque Ele tem um propósito. E essa noite é uma noite de empoderamento do céu sobre essa igreja. Essa noite é uma noite de cura. Essa noite é uma noite de restituição. Essa noite é uma noite de milagres. Essa noite é uma noite de libertação. Essa noite é uma noite de renovo, de força, de ânimo e de entendimento. Quantos aqui creem nisso? Dê um glória a Deus e se coloca de pé. Posso orar por vocês, pastor? Posso orar com a igreja? Posso? Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Que chegou aqui para celebrar, mas talvez o que você está trazendo no seu coração está destoando da noite. Talvez enquanto nós estávamos aqui sendo conduzidos nesse tempo de adoração que foi maravilhoso. Que ministério de louvor abençoado, gente do céu. Que voz maravilhosa, que talento e habilidade Deus conferiu a você. Gente, o Vitor canta. Cadê ele? Menino, que voz maravilhosa que Deus te deu. Conheço essa família há muitos anos. O Vitor dormia lá em casa, viajava com a gente quando era criança. Estou envelhecendo, pastor, estou ficando velha. Somos avós agora. É, experiência. Eu costumo falar que a gente não envelhece, a gente fica jovem há mais tempo. Somos jovens há mais tempo. Concorda, né? Boa essa palavra? E hoje ver o Vitor aqui, já nessa fase maduro, com a sua família, ao lado dos seus pais, servindo ao Senhor, servindo a sua igreja, tem valido a pena, Vitor. E vai valer muito mais. Tem tantas coisas que no mundo espiritual já são solidificadas, já são concretas. Você não está vendo, mas que no mundo espiritual já são concretas. Deus manda dizer a você o seguinte, Vitor: o mesmo que Ele disse para o profeta Jeremias: clama a mim, clama-me, e ensinar-te-ei, e revelarei a você coisas firmes, profundas, grandes, que você não sabe. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias com essa fala? Jeremias, tem coisas que você enxerga no nível da naturalidade, mas o que é natural é muito superficial. Jeremias, tem coisas que no mundo espiritual já foram decididas, mas falta você mergulhar um pouquinho mais. E não é porque o que você tem feito não é suficiente, não está bom, mas é porque eu sou uma fonte inesgotável. Se você buscar, eu tenho segredos para compartilhar com você. Vitor, tem coisas que Deus já está selado na eternidade a respeito da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu ministério em específico, que não passou na tua mente. Nem teu pai imagina a proporção do que Deus tem. Tem coisas que Deus já tem falado ao coração do teu pai, mas tem coisas que Ele vai falar de
diretamente a você. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. O que isso significa? Já é concreto, já está definido, já está decidido. Na eternidade já é realidade. Mas se você buscar, Deus vai dividir segredos com você. E esses segredos não têm fim em você mesmo. É para aquilo que Ele quer fazer aqui, ó. A partir daqui. Você tem sido um grande instrumento ao lado do teu pai. E glória a Deus por isso. Quantos pais gostariam de ter filhos assim, que somam, não é? É um privilégio, não é, pastor? É uma honra. Mas, Vitor, não tem fim em você. Não tem fim no seu pai. O que Deus quer promover, e o que Ele já está promovendo, mas ainda mais o que Ele quer promover através de vocês, vai ecoar através dessas vidas e de muitas outras que serão alcançadas e que vão multiplicar. Permaneçam, queridos, porque vai valer a pena. Deus nessa noite está destravando os céus. Deus está destravando algumas coisas que estavam retidas. Eu costumo dizer que todas as vezes que nós aniversariamos é um ciclo novo que se instala, não é? Deus estabelecendo um novo ciclo. Deus está estabelecendo um novo ciclo para essa igreja, mas também na vida pessoal da sua igreja. Não é apenas no âmbito da vida como comunidade cristã, mas é na sua vida familiar também. Deus está destravando. Pessoas serão alcançadas através de vocês. Vocês vão começar a dar testemunhos desse novo tempo que Deus está estabelecendo. Tempo de restituição de coisas grandes. Porque a previsão do inferno mais uma vez falhou. Você pode aplaudir a Deus por isso? A previsão do inferno falhou. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, te louvo por essa noite, por esse ambiente propício para milagres. Senhor, esse ambiente, ele foi estrategicamente preparado pelo Teu Espírito Santo para essa noite. E eu não tenho dúvidas de que essa noite portas estão sendo abertas. Eu creio que nessa noite cura está sendo liberada. Palavras, ó Deus, de liberações estão sendo liberadas da parte do Senhor, para fazer com que algumas coisas que estavam travadas comecem a fluir, Deus. Não vai haver necessidade de ninguém tentar pressionar. Não vai haver necessidade de tentar forçar para que portas se abram. Porque nessa noite, ferrolhos estão sendo destravados. Eu creio que nessa noite o Senhor está abrindo caminhos. No meio do deserto, o Senhor está abrindo mananciais. O Senhor está fazendo fluir água no meio do deserto. O Senhor está trazendo restituição na vida de alguns falidos que chegaram aqui, na vida de alguns enfermos que chegaram aqui, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nós celebramos esses 10 anos, porque a previsão do inferno falhou. E aquilo que Satanás estava prevendo a respeito do que aconteceria amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no decorrer desses últimos meses de 2023, também já falharam para a glória do Senhor. Fortalece os Teus filhos. Traga alegria para o coração daquele que chegou aqui triste, destoando dessa noite. É uma noite de festa, mas tem gente que chegou em luto. É uma noite de festa, mas tem gente que chegou aqui falido. É uma noite de festa, mas tem gente que chegou aqui, Senhor, se sentindo derrotado, se sentindo abandonado, se sentindo aprisionado. Pai, em nome de Jesus, coloque em liberdade esse espírito, essa alma que sente-se cativa. Porque nós não vivemos com base naquilo que vemos, mas somos guiados pela voz do Teu Espírito. E se o Teu Espírito diz que é conosco, é porque é. Se o Teu Espírito diz que nós vamos prosperar, é porque prosperaremos. Se o Teu Espírito diz que está curando essa noite, é porque milagres estão acontecendo. Então fica conosco e ajuda-nos, ó Deus, a permanecer, para que toda a previsibilidade do inferno continue sendo refutada, anulada pelo poder da palavra que o Senhor
Senhor libera sobre nós. Em nome de Jesus. Nós declaramos. Você pode cantar isso? A Ele. E somente a Ele. Você consegue adorar ao Senhor apesar das circunstâncias? Você consegue entregar o seu melhor apesar da perda? Você consegue adorá-lo apesar de todo o mal que te causaram? Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Bendito seja sempre o nome dele. Seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, e o louvor. Guarde essa palavra no teu coração. Deus não está preocupado quanto você consegue carregar nas suas mãos. O que Deus está sondando é o teu coração, é o nosso coração. Por essa razão, o narrador começa colocando os aspectos de informações da vida de Jó nessa ordem: caráter, vida prática de fé, família, e aí depois sua posição social e as suas conquistas. Que assim seja. Quando as pessoas olharem para Issém, que o que desponte aos olhos da sociedade não seja o quanto vocês têm acumulado de bens ou de tesouros, mas que elas consigam enxergar a glória de Deus em vós. Que a presença de Deus seja a máxima da Issém, porque enquanto for assim, toda a previsibilidade do inferno será anulada em nome de Jesus. Amém? Gratidão pela oportunidade, pastor Zé Carlos, de poder celebrar com vocês uma data tão especial e um marco a respeito de tudo aquilo que o Senhor reserva para vocês. Beijo no coração, aplauda Jesus, Deus abençoe.